Olá, meu nome é Georgiana Fontes, eu sou advogada e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tudo o que você precisa saber antes de pagar o seu IPTU. Se você se interessou por esse assunto, fique aqui conosco, dá o seu joinha, se inscreve no nosso canal e acione o sininho para receber todas as atualizações. Mas afinal, o que é o IPTU e a quem compete o seu recolhimento? Então, o IPTU nada mais é do que o imposto sobre a propriedade territorial e urbana e é de competência dos municípios. E qual é o fato gerador desse imposto? Se você é proprietário, se você tem o domínio útil do bem ou se você tem a posse do bem, então daí o fato gerador e você tem que pagar o IPTU. Mas eu não tenho escritura pública, eu não tenho o registro do meu imóvel, ainda assim eu tenho que pagar? Sim, você tem que pagar. Por mais que você seja mero possuidor, você tem que pagar esse imposto. E a pergunta mais frequente de todas mas afinal, sobre qual valor eu devo pagar o IPTU? Então, o IPTU ele é calculado sobre o valor venal do seu imóvel. Com isso, vai surgir uma nova pergunta. Mas afinal, quem decide o valor venal do meu imóvel? Quem decide o valor do seu imóvel, o valor venal, não é você, não sou eu, né? No caso, é a Secretaria de Tributação, é o município. Então, recentemente o nosso município passou por uma atualização, né, de cobrança do IPTU e houve muitas discussões através de órgãos públicos, advogados e clientes. E eu recebi muitas visitas, muitos clientes questionando isso. Meu IPTU onerou bastante, é um absurdo, é ilegal, tem várias pessoas dizendo isso. Então, pessoalmente, eu tomei o cuidado de ir representando alguns deles na Secretaria de Tributação e pedir esclarecimento. E, para minha surpresa, eu imaginei que eu ia precisar ingressar com ação, mas não foi necessário. Por quê? Para minha surpresa, o município, de forma muito transparente, muito ética, me mostrou toda a base de cálculo. Aqui, a base de cálculo é 1% sobre o valor venal. Nesse caso, foi atualizado o valor venal. No caso aqui do nosso município, foram atualizados os valores dos imóveis, o valor venal, que estava muito defasado. Então, o percentual permaneceu o mesmo, 1%. Ao questionar isso na Secretaria de Tributação, eu fui muito bem esclarecida e o servidor me mostrou o meu processo, cada processo que eu levei, ele me mostrou com toda clareza imagens da área, a metragem e o valor venal. Então, o valor venal é estipulado pela Secretaria de Tributação. Então, para mim, ele me fez até uma pergunta que foi bem interessante e eu repasso essa pergunta para você. Um exemplo de um dos imóveis que eu levei para questionar. Ele me mostrou a imagem, né, via satélite, a metragem, e ele falou assim: esse imóvel está avaliado em R$100 mil. 1% de R$100 mil daria R$1.000. É alto para o cliente, para esse cliente pagar. Mas foi legal, estava legal, está dentro de toda uma legalidade. Porque o que acontece? Ele me fez essa seguinte pergunta: será que o seu cliente venderia esse imóvel por R$100 mil? E eu disse, não sei. Mas eu já sabia que não, que aquele valor ali, que aquele imóvel ali, para o meu cliente, valia aproximadamente, de no mínimo 2, 3 vezes mais do que o valor avaliado pela tributação. Pode ser que esses casos que eu levei sejam exceções? Podem, porque eu já vi casos que a tributação avalia em valores superiores. Mas, em regra, é isso mesmo, eu realmente não tive o que questionar. E, para resumir, a alíquota, em média, é 1% sobre o valor venal. O que você normalmente vai discutir é exatamente isso, se o valor venal está correto ou não, porque pode acontecer erro da tributação, tanto para mais para menos. Aí cabe a você fazer essa análise do seu caso pessoal. Dito tudo isso, eu gostaria de compartilhar uma dica com vocês, que é ainda muito comum acontecer. Eu acredito que muita gente já saiba, mas assim, o município ele tem um prazo de 5 anos para cobrar essa dívida, cobrar de qualquer forma, executar, seja lá como for. Caso isso não aconteça, ocorre um fenômeno que a gente chama no meio jurídico chamado prescrição, que isso quer dizer o que o município ele perde o direito de efetuar essa cobrança. Porém, essa prescrição o município não declara de ofício. É necessário que você vá lá,
peça um extrato relacionado à matrícula do seu imóvel e analise se os anos que estão sendo cobrados está dentro desse período ou extrapola esses 5 anos. Caso extrapole, é um procedimento simples que eu sugiro você já faz ali no balcão mesmo. Pede, tem um protocolo que ele já é um hábito, né? Porque isso acontece com frequência. Você protocola esse seu pedido e você requer formalmente essa prescrição. O que é isso? Que desconsidere qualquer cobrança com prazo maior de 5 anos. Feito isso, você aguarda, acredito que o prazo é mais ou menos de 15 a 30 dias, você volta lá, pega a resposta do município e você paga só os que estão dentro desse período. Então, por mais que isso já seja de conhecimento de muita gente, o município faz isso tranquilamente, cobra e pega muita gente. Ainda tem muita gente que não sabe dessa faculdade, né, nossa. E então, vale a pena você ficar atento a isso, se você deve, por mais de 5 anos, atenção.